Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, trazer as últimas novidades do nosso gigante da colina. E ontem, né, tivemos a foto aí do Alex Teixeira com o Souza, o Alexandre Pássaro, com o Fabiano Luns, que é o diretor ali do profissional do Vasco da Gama, que realmente causou uma grande especulação no torcedor vascaíno com relação ao retorno do Alex Teixeira. Porém, a grande pergunta aí que fica é se realmente havia necessidade dessa foto. Será que definitivamente está havendo um retorno? Havia um contrato ali na mesa, umas conversas para se tratar sobre negociações? Ou é somente para iludir o torcedor vascaíno, como sempre esses atletas vêm fazendo nesses últimos anos? Então realmente a gente vai falar sobre isso, trazer o que nós sabemos para você, torcedor, com relação a essas possíveis negociações. E além disso também falar sobre Rede Globo, porque hoje temos a transmissão às 9h30 da noite de Vasco e Cruzeiro. Realmente é um marco histórico, pois um jogo da Série B do Campeonato Brasileiro desbanca jogos da Série A e também será transmitido num dia totalmente diferente dos dias que são ali o do futebol brasileiro. E o Vasco pode embolsar uma grande grana ali realmente com essas transmissões. E além disso, muitas outras novidades, falar sobre essa partida importantíssima para o Vasco e também muitas outras notícias. Mas antes disso, torcedor, quero dar aqui as boas-vindas a você. Tá chegando no canal pela primeira vez, se você ainda não é inscrito, eu vou pedir para você se inscrever no canal. Faltam menos de 50 inscritos para a gente chegar nos 40 mil, então se inscreva aí, faça parte dessa nossa família, venha dar cada vez mais voz ao Vasco da Gama e também, é claro, assine aí, ative aliás o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar possam chegar até você e também deixe o seu like e o seu comentário com relação se você, torcedor vascaíno, acha que é possível aí um retorno do Alex Teixeira, o gigante da colina, e é exatamente sobre isso que a gente vai começar o vídeo de hoje a falar sobre Alex Teixeira e companhia, né? Ontem na parte da tarde tivemos ali uma foto, como tá passando aí para vocês, que o Alex Teixeira postou em suas redes sociais, para ser mais exato, no seu perfil do Instagram, em que ele ali naquela foto se encontrava com o Souza, um jogador também revelado aqui nas categorias de base do Vasco da Gama, o Fabiano Luns, gerente de futebol do Vasco, e o Alexandre Pássaro, o atual diretor executivo do Vasco da Gama, realmente com duas pessoas da gestão que têm um grande conhecimento dentro do clube, uma grande influência, principalmente relacionadas a novos reforços. Porém, é claro que se tratasse de outro jogador, de um Rossi, de um Dedé, do Anderson Martins ou de qualquer outro atleta com a mesma foto, o torcedor vascaíno realmente iria falar que havia uma nova contratação no ar, que o Vasco estaria trazendo um novo reforço. Porém, quando se trata de Souza e Alex Teixeira, a história é totalmente diferente por tudo que vem acontecendo nesses últimos anos, né? Antigamente havia ali um acordo entre o Souza, o Alex Teixeira, o Felipe Coutinho, o Allan Kardec, esses atletas que foram criados nas categorias de base do Vasco da Gama, que em certo ano todos iriam voltar para reforçar o Vasco e tentar alavancar o futebol do gigante da colina ganhando títulos. Porém, isso infelizmente não aconteceu e todo ano retorna uma especulação sobre principalmente esses dois atletas, o Souza e o Alex Teixeira. Eu acredito que eu posso falar até mais do Souza do que do Alex Teixeira, né? Realmente é algo que já tem muito torcedor. Esses dois jogadores, infelizmente, não são visibilidade aqui na mídia brasileira e toda hora que eles próprios, nos seus países em que estão jogando bola, falam do Vasco, eles ganham uma visibilidade absurda. E será que definitivamente eles estão usando essa foto para receber mais uma vez visibilidade? Porque além disso tudo, o Alex Teixeira fez questão de colocar um emoji que significa a cruz de malta para os torcedores vascaínos, dando realmente a entender que um retorno pode acontecer. A gente sabe muito bem que a pedida salarial do Alex Teixeira aqui no futebol brasileiro é muito alta, principalmente para o Vasco da Gama. O Alex Teixeira está pedindo aí algo em torno de R$1,5 milhão para estar jogando em algum clube do futebol brasileiro. A gente sabe que o Vasco não tem condições de pagar nem sequer 10% desse valor. Então, Alex Teixeira, você, a Souza e toda a companhia precisam de conscientização e respeito com nós torcedores. O Vasco, infelizmente, passa por um momento complicado. Uma vinda de vocês dois, você, o Souza, o Allan Kardec, qualquer atleta, iria ser de muita significância para o torcedor, realmente uma transferência muito significativa. Porém, não fique desrespeitando, enganando qualquer torcedor vascaíno, porque acima de tudo o torcedor merece respeito e tudo que a gente vem passando por esses últimos anos não deve ser motivo de chacota. Então, realmente, esperamos que isso possa ter alguma
consequência no futuro com relação a alguma vinda, pois senão é mais uma vez um tremendo de respeito e mais uma vez iludindo somente o torcedor vascaíno e lidando com esse momento que o Vasco vem vivendo nesses últimos anos de realmente desespero para somente usar ali essa grande torcida que necessita de alguns momentos felizes. Então, infelizmente, esperamos que isso venha desenvolver uma nova transferência e quem sabe veremos o Alex Teixeira vestindo a camisa do Gigante da Colina, mas como eu falei no vídeo de ontem, volto a repetir, até o momento não temos nada, somente essa foto que definitivamente evidencia um possível retorno. E eu quero falar também rapidinho aqui sobre Vasco e São Paulo. Tivemos aí o sorteio da Copa do Brasil nessa última terça-feira, em que foi definido o confronto das oitavas Vasco e São Paulo. Muitos torcedores vascaínos ali com medo e com receio de enfrentar o São Paulo, né, nas oitavas. Porém, calma, torcedor, porque para vocês terem noção, São Paulo pode vir com muitos desfalques para essa partida. O Daniel Alves não estará presente por causa das Olimpíadas. Tivemos notícia também que o Luciano, o Miranda, o Luan Pérez vão ser desfalques por conta ali de alguns problemas de lesão. E também, segundo notícia, o São Paulo vive um momento muito ruim. Ontem, inclusive, empatou com o Cuiabá. Então, uma notícia bem rápida para você, torcedor, confiar na grandeza do nosso clube. É claro, nós também não vivemos um momento tão bom, mas o Vasco é Vasco. Para quem acompanha o Vasco nesses últimos anos, sabe muito bem que São Paulo é nosso freguês. Então, esperamos que uma classificação possa vir. Sonharemos com isso, aguardaremos isso e que a grandeza do Vasco da Gama possa ser ali, de certa forma, confirmada nesse jogo gigantesco que vai estar presente nas oitavas de final da Copa do Brasil. E falar também agora sobre Rede Globo. Hoje, na parte da noite, teremos a transmissão do jogo entre Vasco e Cruzeiro por essa emissora, né, realmente uma das maiores emissoras aqui do futebol brasileiro. Fomos atrás de notícias e o Vasco ali optou pelas cotas variáveis do pay-per-view ao invés do investimento direto de 8 milhões de reais vindos ali das transmissões em TV aberta da Rede Globo. Ou seja, o Vasco preferiu um valor variável do que um valor fixo, né? A Globo vai pagar 8 milhões a todos os clubes da Série B do Campeonato Brasileiro por conta ali das cotas de transmissão, mas o Vasco preferiu esse valor variável vindo do pay-per-view. A estimativa gira em torno dos 30 milhões. Porém, ele pode ser 20, 40, 10, é realmente um valor muito variável. Vamos aguardar que o Vasco possa ser beneficiado com essa escolha. Mas, realmente, eu quero falar sobre o jogo de hoje e outro assunto. Hoje é um fator histórico, é um marco histórico, sim, que acontece no nosso futebol. Ontem, por exemplo, tivemos ali o jogo do time dessa emissora, que sabemos muito bem que é o Flamengo, sendo ali não televisionado por TV aberta, apenas por Premiere. E hoje vamos ter o Vasco e Cruzeiro. Então, definitivamente, isso demonstra não ali um abaixamento de cabeça da Globo com relação ao Vasco, mas demonstra a grandeza do Vasco com relação à Globo, pois a própria emissora preferiu transmitir um jogo de um clube que está na Série B do Campeonato Brasileiro numa quinta-feira, de um dia que vai totalmente ao contrário do dia normal de futebol aqui no Brasil. E além disso, deixar para trás jogos como Flamengo e Fortaleza, Fluminense e Atlético Goianiense e outros clubes que estarão jogando no mesmo horário, inclusive da Série A do Campeonato Brasileiro. Então isso só evidencia o tamanho e a grandeza do Vasco da Gama e definitivamente é um gigante que está dormindo, né, durante esses últimos períodos, porque se o Vasco usa da sua força, iria ser a melhor coisa possível. Mas infelizmente hoje em dia as diretorias, as gestões não sabem e não conhecem o tamanho e a grandeza dessa cruz de malta que a gente carrega no peito. Porém, infelizmente, eu também quero trazer uma notícia aqui sobre a própria emissora. Ontem tivemos notícias aí que um grande apresentador da emissora estará recebendo mais que Vasco, Cruzeiro e Botafogo junto com as cotas de TV. Pois o Vasco, como eu já falei, espera receber 30 milhões, o Botafogo espera receber 17 e o Cruzeiro espera receber 22. Tudo somado chega ali a um valor de mais ou menos 80 milhões de reais. Porém, tivemos a notícia há uns dias atrás que esse apresentador, no caso que é o Faustão, irá receber 140 milhões pela sua multa rescisória. Ou seja, um apresentador estará recebendo mais do que 3 grandes clubes do futebol brasileiro, aliás, juntos. Então realmente evidencia o descaso e evidencia sim que os clubes do futebol brasileiro precisam demonstrar a sua grandeza cada vez mais e tirar essa autoridade que infelizmente hoje em dia está toda na mão
de uma emissora. Mas vamos lá, rapaziada, vamos agora falar com relação a esse jogo de hoje entre Vasco e Cruzeiro, a última vitória do Vasco no Mineirão, que foi ali em 2017, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, naquela ocasião com o gol do Paulão, que ali praticamente cravou o Vasco na pré-Libertadores daquele ano, né? Aquela campanha sensacional do Gigante da Colina. E o Vasco tem sim que quebrar esse tabu, e quebrando esse tabu, ganhando por um jogo de 2 ou 3 gols de diferença, o Vasco poderá entrar pela primeira vez no G4 da competição, realmente um fator importantíssimo. A ideia dessa diretoria era já estar entre os 4 primeiros colocados, porém isso não aconteceu. Isso poderá acontecer nessa rodada, esperamos que o Vasco realmente venha entrar, não sair mais do lugar que é e deve ser do Vasco nessa segunda divisão do Campeonato Brasileiro. É o que eu venho falando em todos os meus vídeos, nós já não éramos para estar disputando essa competição, então já que estamos, é para o Vasco se colocar como Vasco da Gama também na segunda divisão, estando ali entre os 4 primeiros e inclusive no primeiro lugar, que é o lugar do Vasco da Gama. E o Vasco ontem mesmo já chegou em Belo Horizonte, já está lá preparado para o jogo. Hoje não terá treinamento, somente o elenco descansando no hotel, focado na partida contra a equipe do Cruzeiro. O Vasco terá desfalques, né? Ontem tivemos a notícia que o Rômulo testou positivo, ou seja, não poderá estar enfrentando a equipe do Cruzeiro. O Vanderlei também, que já havia testado positivo, ou seja, mais um desfalque. E também o Leonardo Matos foi diagnosticado com um edema na coxa. Ou seja, o time será muito semelhante ao que enfrentou aí a equipe do CRB nesse último sábado, né? Realmente, com o Lucão no gol, Leandro Castanho e Hernando na zaga, na lateral esquerda o Riquelme, como foi na última partida, e jogou muito bem na minha opinião. Poderemos ver também, acredito que veremos, o Zeca, e uma mudança muito diferente. Por conta ali da falta do Rômulo, o Andrei pode estar retornando ao time titular, um jogador que inclusive vem também sendo muito contestado por parte da torcida vascaína, e por grande parte poderá tendo mais uma vez uma oportunidade de entrar à equipe. Esperamos, né, acredito que seja difícil, mas que ele venha fazendo um bom trabalho aí nessa nova oportunidade que ele está tendo entre os 11 titulares. Inclusive o Zeca, né, trouxe em entrevista a Vasco TV a importância que o Leandro Castanho tem para o elenco cruzmaltino. Acredito que todo torcedor vascaíno viu de forma nítida isso nesse último jogo. O Vasco, depois de tantas partidas, conseguiu sair sem levar gol, ganhando de 3-0, com um sistema defensivo sólido. E o Zeca falou sobre isso. Ele disse que o Castanho sabe muito bem liderar um grupo, por isso, inclusive, que o próprio Castanho, segundo o Zeca, é o atual capitão do time, tem o respeito de todo o elenco. Foi além, dizendo que ele sabe a hora de colocar uma palavra, de fazer uma falta, de falar com o juiz, e disse que o próprio Castanho é importantíssimo aí para a equipe vascaína nessa temporada. Então realmente a gente vê que isso demonstra, né, de forma nítida para o torcedor, mas principalmente para o elenco cruzmaltino, o Castanho é uma peça importantíssima para o Vasco nessa temporada. Então o Vasco deve sim buscar a vitória. O Vasco vai com alguns desfalques, mas acredito que vai ter todas as peças ali boas à disposição do Marcelo Cabo. E ontem o Náutico perdeu aí, empatou aliás com o Londrina, então não temos mais nenhum time 100% nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Esperamos que o Vasco agora venha conseguir ganhar, fazer bons jogos e embalar aí nessa segunda divisão para buscar o acesso o mais antecipado possível. E eu quero falar também rapidamente sobre paralisação nas categorias de base. Tivemos aí notícia de um surto aí, né, que vocês sabem muito bem, e infelizmente esse problema que acontece na nossa sociedade atualmente, e por conta disso vai haver uma paralisação de 10 dias aí no sub-8, do sub-8, sub-10, sub-12 e sub-13 do Vasco da Gama, tanto do futebol de campo quanto do futsal. Realmente é uma situação muito complicada que o nosso país vive, e ali a diretoria cruzmaltina preferiu paralisar tudo para que não venha a haver mais problemas dentro do Gigante da Colina. Mas rapaziada, esse foi o vídeo. Se você curtiu, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, compartilhe também esse vídeo para que todos os amigos vascaínos possam ter acesso ao nosso conteúdo e para que a nossa família também, é claro, venha crescer cada vez mais. Um grande abraço, se inscreva no canal, vamos bater os 40 mil inscritos, e para isso eu preciso muito da sua ajuda. Realmente o vascaíno ajuda o vascaíno, e se for possível vamos dar essa moral. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Na parte da tarde eu retorno com um vídeo aqui com todas as novidades do Vasco da Gama e, é claro, como eu sempre falo, saudações vascaínas.